Olá, sejam bem-vindos à nossa 13ª aula de comentário do Itinerário da Mente para Deus de São Boaventura de Banho Régio. Nós temos comentado até agora o prólogo desta obra. Uma obra clássica como essa, ela se põe diante de nós como se fosse o rochedo de uma montanha, como se fosse um paredão. É como se fosse o Monte Alverne a ser escalado, digamos assim. E a nossa leitura precisa ser como um escalar uma montanha. Cada passo precisa ser cuidadoso. O prólogo, ele nos oferece as condições para que nós possamos ter acesso à obra. Ele nos dá, por assim dizer, uma chave para podermos abrir esse baú que é a própria obra, que guarda muitos tesouros ali dentro. Ou, numa outra comparação, o prólogo é aquela fenda hermenêutica que se abre nesse paredão do texto. Ou seja, aquela fresta, aquela abertura estreita, mas uma vez que nós passamos por ela, ela vai nos abrir a amplitude, a amplidão da paisagem desta obra. Vamos ler o último parágrafo do prólogo, que é o parágrafo 5. Ele diz assim: achei bom dividir este tratado em 7 capítulos e dar um título prévio a cada um, para facilitar a compreensão do seu conteúdo. E agora te peço, leitor, que ponderes mais a intenção do autor que sua obra, mais o conteúdo que as negligências de estilo, mais a verdade que a elegância da frase, mais a vivência que a erudição. Por isso eu te rogo não percorreres rapidamente esta série de meditações, mas de lê-las com morosa reflexão. Então este é o último aviso ou o último pedido que o autor faz ao leitor no prólogo desta obra. Ele diz que lhe aprouve, lhe agradou distinguir o tratado em 7 capítulos, colocando de antemão os títulos para a maior facilidade, para uma inteligência mais fácil daquelas coisas que serão ditas. Então, ele está discorrendo sobre o que em latim se diria distinctio tractatus, a distinção do tratado. Nós temos o tratado como um todo, e ele vai distinguir as partes. É uma regra da hermenêutica essa circularidade da compreensão, que a parte há de iluminar para nós o todo, e ao mesmo tempo o todo ilumina a parte. Cada parte está implicada no todo com as outras partes. E as partes se explicam mutuamente. Explicam o todo. E o todo, ele vai iluminando as partes. Então, essa é a dinâmica, digamos, de todo e parte, da circularidade da interpretação.
o círculo hermenêutico. Então ele diz, me aprouve distinguir o tratado em 7 capítulos. A expressão tratato, tratado vem de tractare, tratar, né? O tratado é um trabalho com a mão, né? É como tratar, a gente fala de tratar os peixes, né? Quando alguém pesca e vai limpar os peixes, preparar os peixes para poder levá-lo à cozinha e servi-lo como alimento, então se diz tratar os peixes, ou tratar das plantas, ou tratar de um doente, né? É o trabalho da mão. Por isso, em alemão, a palavra tratado se diz Abhandlung. Hand é mão. Tratado é uma obra em que o autor trabalha um tema com as mãos, esse trabalho manual. Então, o trabalho intelectual para os medievais, ele tinha um caráter de arte. E era um trabalho, digamos assim, como um artesão. Como um artesão e um artista trabalham com as mãos a sua obra, a sua pintura, a sua escultura, a sua gravura. Assim também o pensador, ele trabalha o seu tema, a coisa que está em questão, com esse cuidado e o rigor e a precisão do trabalho manual. A mão como sendo essa maneira, digamos, hábil e ao mesmo tempo delicada e sutil de conduzir alguma coisa à obra, né? Então, é nesse sentido que se usava a palavra tratado, né? Os tratados esse tratado, o Itinerário da Mente para Deus, está dividido em 7 capítulos. A palavra capitulum vem de cabeça, caput, cabeça. Capitulum é a cabeça, os pequenos inícios, né? Os pequenos princípios do discurso, né? Então, são princípios, né? É como que o texto ele se retoma e ele recomeça sempre de novo. Então, cada começo inaugura um novo capítulo. E ele ordena o tratado em 7 capítulos. 7, em Boaventura, não é um número casual, né? O 7 é o número do repouso. Assim como o 6 é o número da plenitude do trabalho, da obra. Então, em 6 dias, Deus criou o universo e no 7º dia ele repousou. Boaventura tem, no fundo, esse esquema. Tem um outro texto de Boaventura chamado Hexaemeron, isto é, os 6 dias, em que Boaventura ele vai traçar as 6 iluminações cristãs. Aqui também temos 6 iluminações em 6 degraus, né? E culminando com um 7º momento, esse 7º momento que não é nenhum trabalho do intelecto, ou da vontade, ou do afeto, mas é aquele momento em que a mente repousa, ela se aquieta em Deus. É o 7º degrau do texto. Então ele diz que colocou títulos para uma inteligência mais fácil daquelas coisas que serão ditas. Inteligência, podemos entender a inteligência, isto é, legere, né? Legere
ler, captar, recolher, já falamos isso outra vez, né? Inter significa entre, né? Inteligir é como que recolher os sentidos que estão que estão de permeio no texto. Então, para que sejamos capazes de ler não somente o texto nas suas linhas, mas também nas suas entrelinhas, ele colocou os títulos no começo de cada um dos capítulos. Então, nós temos 7 capítulos. O primeiro capítulo, ele se intitula Dos graus da ascensão para Deus e da especulação de Deus pelos vestígios seus no universo. O segundo capítulo, da especulação de Deus nos vestígios seus neste mundo sensível. Terceiro capítulo, da especulação de Deus por sua imagem impressa através das potências naturais. Quarto capítulo, da especulação de Deus na sua imagem reformada pelos dons gratuitos. Quinto capítulo, da especulação da unidade divina pelo seu nome primário, que é ser. Sexto capítulo, da especulação da Trindade Beatíssima em seu nome, que é bem. Sétimo capítulo, do excesso mental e místico, no qual é dado ao intelecto repousar o afeto, transitando para Deus totalmente pelo excesso. Então, estes são os 7 títulos que Boaventura deu aos 7 capítulos deste tratado. Então, recapitulando, os primeiros 2 capítulos, eles vão tratar da especulação de Deus pelo vestígio e nos vestígios. Pelos vestígios e nos vestígios. A proposta é de olhar para o mundo visível, o mundo corpóreo que temos diante de nós e ao redor de nós, e no qual também nós estamos, enquanto somos também nós seres corpóreos, olhar para este mundo e ver nele ver nele os vestígios de Deus, ver através deles Deus, algo da potência, da sabedoria e da bondade de Deus. O terceiro e quarto capítulo trata-se da especulação de Deus, isto é, da mente ser como um espelho que reflete os raios da sabedoria divina. Isso que quer dizer especulação. A especulação de Deus pela imagem sua que está impressa através das potências naturais da alma. Isso é o terceiro capítulo. O quarto capítulo fala também da imagem de Deus reformada pelos dons da graça. Então, é uma contemplação por e uma contemplação em. Ele vai jogando com essas duas possibilidades. No primeiro capítulo, a contemplação de Deus nos vestígios. Segundo capítulo, a contemplação de Deus através dos vestígios. Terceiro capítulo, a especulação de Deus pela imagem de Deus impressa na alma. Quarto capítulo, a especulação de Deus na imagem reformada pelos dons da graça na alma. O quinto capítulo
trata da especulação de Deus, da unidade de Deus pelo seu nome primordial, que é o nome Ser. E o 6º capítulo, da especulação da trindade de Deus no seu nome, que é o bem. Então aqui temos de novo por e em, né? A especulação de Deus pelo nome primário, que é Ser, e no nome, que é o bem. No 5º capítulo, trata da unidade divina. No 6º capítulo, trata da trindade divina. Depois nós temos o 7º capítulo, que trata do excesso mental e místico. Essa transcendência mental e mística, o êxtase, né? Mental e místico, no qual é dado ao intelecto repousar. Então, o intelecto fez todo o seu trabalho nos 6 dias, nos 6 capítulos anteriores, né? Como Deus trabalhando nos 6 dias da criação, assim também o intelecto trabalha na especulação de Deus nos 6 degraus anteriores. No 7º degrau, ele repousa, é o Shabat, né? É o repouso do intelecto. O intelecto se aquieta, né? Mas, se o intelecto se aquieta, o afeto, ele transita para dentro de Deus, né? É como que o intelecto repousa ali junto de Deus e o afeto penetra no mistério, no segredo, no arcano de Deus. Então, esses são os 7 títulos que Boaventura deu aos 7 capítulos, para que nós possamos entreler aquelas coisas que serão ditas, isto é, que serão mostradas. Depois ele faz um pedido: rogo-te, e agora te peço, leitor, que ponderes mais a intenção do autor que sua obra, mais o conteúdo que as negligências de estilo, mais a verdade que a elegância da frase, mais a vivência que a erudição. Por isso eu te rogo não percorreres rapidamente esta série de meditações, mas de lê-las com amorosa reflexão. Então ele faz 2 pedidos, né, no final deste prólogo. O primeiro, né, eu rogo, portanto, que se pense mais na intenção daquele que escreveu do que na obra. Mais no sentido das coisas que são ditas do que no discurso inculto. Mais na verdade do que na elegância. Mais no exercício do afeto do que na erudição do intelecto. Então, de novo, aqui temos prioridades. O leitor, ele vai prestar mais atenção, considerar, pensar mais, primeiro, mais na intenção do autor do que na obra. Digamos que ele teve um grande desejo, mas a obra, ela mostra-se uma obra pequena a seus olhos. Então, o grande desejo e a pequena obra. Então ele diz: leve mais em consideração o grande desejo desse que escreveu do que a obra que ele conseguiu produzir, a obra que ele conseguiu trazer a lume. Ele está dizendo a sua intenção, o seu desejo, aquilo para o que ele se voltava é muito maior do que aquilo que ele conseguiu alcançar com a obra que temos em mão. Que nós pensemos mais no sentido das coisas que estão ditas do que no sermão, no discurso inculto. Então, em latim, sermo incultus, né? Aqui a tradução está como negligências de estilo.
mas em latim é o discurso inculto. Quer dizer, esse discurso não é um discurso culto, né? É um discurso que tem uma certa rudeza, é um discurso que tem uma certa, em certa medida é tosco, rude, né? E isso pode desagradar o leitor que está procurando suavidades da linguagem. Então ele diz, não fique olhando para a linguagem, para o discurso, achando esse discurso tosco e rude, mas procure pensar no sentido das coisas que estão sendo ditas, né? Digamos, o estilo é algo exterior. Porém, o mais importante para o pensador é atravessar o sentido da obra e captar o sentido daquelas coisas que estão sendo ditas. Atravessar o estilo da obra e captar o sentido das coisas que estão sendo ditas. Que pense mais na verdade do que na elegância. A palavra em latim é venustas, que significa a formosura, a beleza, a elegância dos gestos, do estilo, né? Então não esteja tão preocupado com a elegância do discurso, mas esteja mais preocupado com a verdade do discurso. Então, Boaventura está como que exortando a não fazer uma leitura estética da obra, né? Mas uma leitura que procure alcançar a verdade daquilo que está sendo dito. E depois, que se pense mais no exercício do afeto do que na erudição do intelecto. Então, esta obra é uma obra para exercitar o afeto. Isto é, a capacidade de se deixar atingir por aquilo que está sendo dito, pelo sentido daquilo que está sendo dito. Se deixar atingir, se deixar tocar, né, nas fibras mais íntimas do nosso ser, no afeto. O nosso afeto é sempre o modo como nós estamos dispostos, afinados com a realidade. Então, se deixar tocar pelo sentido daquilo que está sendo dito, nas fibras mais íntimas, no âmago, no coração do nosso ser, isso é mais importante do que a erudição do intelecto. Digamos, do que ter um intelecto erudito, tá? Um intelecto hábil, sutil, repleto de conhecimentos, de informações. Então, esse segundo, esse primeiro pedido. O outro pedido, ele diz: por isso eu te rogo não percorreres rapidamente esta série de meditações, mas de lê-las com morosa reflexão. Então, para que tudo isso se faça, diz, ele roga para que o progresso da especulação, da reflexão, que ele não seja transcorrido, que ele não transcorra de uma maneira rápida. A palavra usada por Boaventura é perfunctórie. Esse perfunctórie nos remete à palavra perfunctus,
perfuncta, perfunctum, que é particípio passado de perfungor. O verbo perfungor, ele significa exercer até o fim, cumprir, desempenhar, ter passado por, estar livre de. Então, ele está dizendo assim, que o leitor, para alcançar tudo isso, que ele não transcorra as meditações, as reflexões, as especulações, da maneira como alguém que quer chegar logo ao fim, que quer acabar logo com isso e se ver livre disso. Né? É um modo de ser, de trabalhar intelectualmente, que não é um modo que permite a maturação. Né? Então, esse pedido de Boaventura vai inteiramente contra ao espírito de nossa época, ao modo de ser dominante no nosso tempo, porque nós queremos ser rápidos, velozes, chegar logo ao fim, acabar logo com isso, se ver livre da tarefa, né? Da leitura. Então ele pede que a leitura seja feita de uma maneira amorosa, como que ruminando. Né? Então ele diz, sed morosissime ruminandus. Ruminando de uma maneira bem morosa, bem lenta. Né? Ruminar, ele usa o verbo ruminandus. Ruminar é aquilo que fazem, né? Alguns animais, como o boi, a vaca, né? De assimilar o alimento vai para dentro, retorna, né? Ele vai destruindo esse alimento e vai assimilando o alimento nele mesmo. Então, o texto precisa, diz ele, ser ruminado, né? Sem nenhuma pressa, como fazem os bois no pasto. Né? Assim tem que ser a meditação e a leitura. Como eu disse, isso é algo que, para nós hoje, o nosso modo de ser, o nosso modo de viver, de estudar, é uma coisa que soa bastante assim, contrária a esse nosso modo. Este pedido de Boaventura me fez lembrar um prefácio de uma obra de Nietzsche. A obra se chama Aurora. Logo no prefácio, no primeiro ponto do prefácio, ele compara o seu trabalho com o trabalho de alguém que trabalha subterraneamente. Alguém que trabalha perfurando, escavando debaixo da terra. É um trabalho que vai em profundidade. Quem trabalha em profundidade tem que trabalhar lentamente, tem que avançar lentamente, com muito cuidado, com delicadeza, né? De modo que ele vá abrindo o que está no fundo, pouco a pouco. E tem que ser alguém que seja capaz de suportar a privação da luz e do ar. Né? Alguém que é capaz de viver com pouca luz e pouco ar, cavando na profundidade. O modo de trabalhar do pensador é esse modo, né? De alguém que escava nos subterrâneos da realidade, que cava em profundidade. É alguém que não precisa de muita luz e muito ar para fazer esse trabalho. Não é? Para aqueles que querem clareza e facilidade, então é melhor não fazer esse trabalho do pensamento. É melhor ficar na superfície das coisas mesmas. Né? Mas quem quer ir à profundidade da vida, à profundidade da realidade, precisa ter esse modo de ser, desse trabalho que vai cavando lentamente, né? Um trabalho obscuro, né? Que suporta a obscuridade, que suporta a falta de clareza e a falta de ar, né? Que consegue viver com pouca luz e pouco ar.
E ele também diz, é como alguém que vai suportando a noite longamente, suportando a escuridão longamente, porque ele sabe que naquele trabalho ele está preparando a aurora, está preparando o raiar de um novo dia, né? Quem quer ajudar a humanidade, o destino dos homens na Terra, a irromper na luz de um novo dia, esse tem que suportar o trabalho na noite, o trabalho na escuridão. E o trabalhar na noite, trabalhar na escuridão, com pouca luz, né, não dá para trabalhar rapidamente, né? Quem quiser ir rápido não chega ao fim do trabalho. Quem vai devagar chega ao fim do trabalho. No quinto ponto do prefácio, Nietzsche volta a elogiar esse modo de trabalhar no pensamento, que é um modo de trabalhar lentamente. Ele elogia o lento, né? O trabalho do filólogo, ele era formado em filologia, o fez aprender a trabalhar lentamente na palavra. E outra imagem que Nietzsche dá é a imagem do ourives, né? Alguém que trabalha o ouro não pode trabalhar rapidamente, ele precisa ir trabalhando sempre, continuamente e de uma maneira cuidadosa, e por isso a lentidão é a maneira mais apropriada de trabalhar. O trabalho do pensador, o trabalho do pensamento é como o trabalho de um ourives. Então, não combina com esse trabalho a pressa, a sofreguidão, né? A vontade de chegar logo ao fim, de obter muitas informações, de ter muita erudição, né? Tudo isso é uma vaidade que não conduz a lugar nenhum. O trabalho real, verdadeiro, que amadurece, é aquele trabalho que vai lento, mas que vai em profundidade, né? Que penetra e que aperfeiçoa cada vez mais a obra do pensamento. O professor Gilvan Fogel, no seu livro Que é Filosofia? Filosofia como exercício de finitude, no primeiro capítulo ele trata também desse modo de ser, de trabalhar da filosofia. Esse modo de ser que ele chama de lento e simples. Ele diz, tudo que é grande é lento e simples. E é justamente esta a atitude que se pretende criar, despertar, a do lento e do simples. Então, não se estuda a filosofia com vistas à erudição, não se estuda com vistas a acúmulo de informações, de conhecimentos pretensamente filosóficos. Se estuda a filosofia para poder crescer e amadurecer no pensamento, no exercício do pensamento, da finitude do pensamento. Então, não se estuda a filosofia para ter mais conhecimento. Se estuda a filosofia para saber menos e ser mais. Porque o não saber é o tesouro da filosofia. Enquanto o saber é o que o mundo valoriza, a filosofia valoriza o não saber. Mas o não saber é que traz consigo o ouro, o tesouro do mistério da realidade. O professor Gilvan, falando desse modo de ser do lento e de simples, ele vai dizer, vou ler aqui o texto dele, ele diz, inicialmente, o lento que se contrapõe ao apressado, que resiste a este, que o corrói e o corrompe, não é o inerte, o lerdo, o letárgico.
Então, não confundir o lento com o lerdo, com o inerte, o letárgico, a letargia, a paralisação. Uma natureza lenta, melhor, um tipo lento, é um tipo que vive desde a disposição assentada de entrar no ritmo, na cadência disso de que ele se ocupa, disso com que ele se preocupa. Ele não tem pressa, pois para ele é evidente que a coisa não tem pressa. Esta se mostra para ele tendo um ritmo, um tempo, que é inflexível e irrevogavelmente seu, isto é, da própria coisa. Qualquer alteração disso aparece como uma violação, uma transgressão, e por isso uma perda, uma descaracterização, um esvaziamento da própria coisa. Trata-se de um tipo que, desde uma decisão que para ele se torna corrente, sanguínea, instinto, índole, estigma, e por tudo isso identidade próprio, trata-se, portanto, de um tipo que, a partir de uma tal decisão, não se sabe como, nem quando eclodida, resiste ao elan do inopinadamente adiante, do sôfrega e impulsivamente para a frente. Ao contrário, na hora deste ímpeto, desta tentação, algo nele como que puxa para trás, impõe-lhe parar. Ele aguenta, resiste, suporta. Aqui sim, cabe constatar que este tipo, às vezes, tem até algo de estúpido, do pesado, do lerdo. Trata-se de alguém capaz de, por longo e longo tempo, suportar uma adversidade, resistir ao insucesso, arrostar serenamente e concentradamente uma grande dificuldade, uma grande recusa. É capaz de uma longa espera. É meio ou muito uma natureza de montanha e de deserto. Ele vai, ele avança, mas ele se permite e mesmo se impõe voltar, repisar, refazer o já feito, ruminar. Agrada-lhe vencer a si próprio, superar a si mesmo, dominar e submeter em si, com mão de ferro, toda a impulsividade para o fácil, para o rápido, para aquilo que é de resultado e sucesso imediatos. Agrada-lhe, alegra-lhe crescer lento e sólido como as grandes árvores, o jequitibá, o ipê, a sapucaia, o jatobá. É alguém marcado pela concentração, pela contenção, pela intensidade. Isso se irradia dele. Nada de derramamentos, efusões e transbordamentos fúteis. É simples, sóbrio, mas nisso e por isso cheio do solene e do hierático da montanha. Sendo assim, desde o contido e o intenso, sua medida é sempre o sóbrio, o pouco, o parco, o pobre. Isto para ele é o suficiente, mesmo o só necessário e até a fartura. Mas isso tudo já é o simples. Aqui ele falou do lento, como esse tipo, esta natureza, este modo de ser, de existir, né, de agir, de pensar. Né? Ele diz, é o modo de ser da montanha e do deserto, de quem vive na montanha e no deserto. Né? Esse modo de ser da perseverança, da persistência, da paciência. Né? Esse modo de ser do crescimento de uma árvore, grande árvore. Né? Tudo que cresce em sua grandeza requer essa lentidão. Depois ele fala do simples. Ele diz: o que aqui se contrapõe ao simples é o afetado, o rebuscado, o barroco, o rococó. É o tipo todo enfeitado e todo retorcido. Na vida do intelecto, do espírito, que tipo é propriamente esse? Começa sendo o tipo culto, erudito. Em geral, o tipo beato da pesquisa, devoto da informação. Esse tipo costuma ler tudo, consumir tudo. É onívoro. Informa-se de tudo e atira para todos os lados. Não finca pé em lugar nenhum
e tem isso como sua grande virtude, isto é, orgulha-se disso, pois assim ele se julga e se diz, é um tipo aberto, não dogmático, sempre suscetível a mudanças e enfoques. Adora isso. Há perspectivas, há questionamentos, concepções e interpretações. É aqui que, por contraste, mais se evidencia a natureza do tipo lento, lento e simples, que é de parar, fincar pé, de colocar-se à escuta, de obedecer, de esperar, de suportar. Esse tipo é meio burro. Isto pode ser encarnado pela figura extraordinária de Cézanne, que dizia de si mesmo numa carta a Zola: sou pesado, estúpido e lento. De Cézanne conta-se que, a certa altura de sua vida, vivendo na região de Gardanne com sua mulher e filho, tomado inteiramente pela paisagem local, fazia longas caminhadas pelo campo. Foi quando, para transportar toda a tralha, que era principalmente seu material de pintura, ele comprou um burro e sua lida, sua convivência com o nobilíssimo animal, passou a ser o cultivo de um grande exercício. Impunha-se suportar a teimosia e os caprichos da besta. Assim, ele criava melhor, cunhava, forjava, polia em si uma grande virtude, que na verdade já era sua, que sempre foi sua, a do lento e do simples. Um estigma e uma têmpora. Sou pesado, lento e estúpido. Esse é o ritmo, o tempo do Jequitibá e da obra. Com isso, nós terminamos a aula de hoje e espero que esta tenha trazido a pensar coisas que não são de cunho de erudição, mas que são de cunho dessa formação, dessa atitude filosófica que nós chamamos aqui de lento e de simples. Essa atitude que também é necessária na contemplação da fé, não só no trabalho do intelecto. Muito obrigado pela sua atenção e paciência, e até a próxima oportunidade.